Tem uma entrevista coletiva agora, a gente já volta para o debate, retomando, esse ponto é importante. Representantes da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União concedem uma entrevista coletiva neste momento sobre o apagão. Na minha época a gente falava blackout, em São Paulo. Vamos acompanhar. Sempre em eventos como esse, apresentam esse motivo para a demora no restabelecimento, que são as árvores que caem sobre a fiação. Então, nós queremos saber da Prefeitura de São Paulo se ela tem um mapeamento desses pontos críticos, de que providências ela tomou e tomará em relação a isso. Ela tem feito podas, como manda a lei, podas de árvores, com a periodicidade que se exige nesse momento. Queremos saber da Prefeitura de São Paulo. E também reiterar, reiterar aqui para vocês o que disse o ministro-chefe da CGU. Esses eventos climáticos extremos não podem servir de justificativa para esse tipo de cenário gerado hoje em São Paulo, Demora no restabelecimento, tendo em vista, inclusive, que a Enel, e essa foi uma das razões, ou talvez a razão principal, para que nós tenhamos sancionado a Enel pelos eventos passados, a Enel não tem investido como deveria investir para prever casos desse tipo, para ter ações emergenciais. Ela demitiu, ela terceirizou serviços, Esses serviços não são meramente, são serviços que exigem conhecimento, experiência, especialização, e houve demissão, Aliás, como é praxe em diversas dessas empresas de concessionárias de energia elétrica. E por último, eu quero também dizer a vocês que no nosso processo sancionador, que eu fiz referência, em que a Enel foi multada, nós comunicamos a sanção ao Ministério das Minas e Energia, à ANEEL, e com recomendação, naquele momento, à ANEEL, para que promovesse a intervenção administrativa na Enel, e como passo seguinte, se ficasse demonstrado, e parece que está, que a Enel não tem condições de cumprir com a concessão, que se cassasse a concessão. Era isso que eu tinha a informar às senhoras e aos senhores. Muito bem. Falar depois? Falar agora. Então, boa tarde a todas e todos. Eu queria reforçar a mensagem que o presidente Lula determinou que nós encaminhássemos hoje. A preocupação primeira do presidente Lula é dirigida às pessoas do estado de São Paulo, mais notadamente os paulistanos, que nesse momento estão sendo privados do serviço adequado de prestação a cargo da Enel de luz. Então, nesse sentido, o presidente solicitou ao Ministério da Justiça e ao Secretário Nacional do Consumidor que adotasse todas as medidas necessárias para garantir efetivamente o retorno imediato do serviço público federal de fornecimento de luz para aquelas pessoas na cidade de São Paulo. E que, algo muito importante, que a concessionária assegure, garanta efetivamente a reparação de todos os prejuízos causados aos consumidores, pessoas físicas, jurídicas e microempresários que nesse momento precisam terem seus bens ressarcidos diante dos eventos climáticos que ocorreram nos últimos dias na cidade de São Paulo. Terceira mensagem que o presidente pediu, que a Controladoria Geral da União adotará todas as medidas necessárias para acompanhar o processo de fiscalização, de modo que a concessionária possa efetivamente responder por todos os serviços que estão sendo, nesse momento, prejudicados. E a Agência Nacional de Energia Elétrica é a agência reguladora responsável por isso, na linha do que o ministro Vinícius colocou.
Portanto, é importante dizer que, nesse momento, a nossa preocupação primeira é atender as pessoas no seu direito ao restabelecimento de luz e no ressarcimento integral dos bens que foram ali prejudicados em razão dos eventos que ocorreram nos últimos dias na cidade de São Paulo. Ministro, o secretário Vadim, para complementar. Eu só quero complementar, né, meu informe anterior. Eu vou a São Paulo, me reunir com o PROCON de São Paulo, exatamente para tratar desse aspecto que foi aqui ressaltado pelo ministro Messias, né? Vamos tratar de mapear, de ter a ideia dos prejuízos causados aos milhares de consumidores de São Paulo para exigir da Enel o seu ressarcimento, né? Vamos prestar toda a orientação aos consumidores de São Paulo para que essa demanda seja imediatamente atendida. Essa foi uma determinação que me foi dada pelo presidente Lula e eu estarei me dirigindo à cidade de São Paulo para me encontrar com o PROCON de lá. Muito bem. Senhoras e senhores, perguntas? Vamos fazer umas 5 perguntas aí, gente. Boa tarde, Mariana Halbert, do Poder 360. Diante do que os senhores expuseram, fiquei com uma pequena dúvida e queria uma avaliação. Estamos retornando agora para o nosso debate. É importante não politizar esta questão. Começar a jogar no colo de prefeitura, daqui e dali. Nós temos que falar no viés nosso é a proteção do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor proíbe que serviços essenciais sejam interrompidos. É obrigação do prestador prestar o serviço de maneira ininterrupta. Então, eu quero perguntar o seguinte agora. Meu querido Luiz Augusto Durso, quem, por exemplo, em razão da queda abrupta de energia, teve um eletrodoméstico quebrado, um liquidificador, você estava ali fazendo o seu whey com creatina e, de repente, acaba a luz e o seu liquidificador quebra, funde. Ou você está assistindo televisão, está vendo ali algum programa, está assistindo a Jovem Pan e dá aquele bum. Cabe indenização? Teria, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, esse consumidor direito a ter o seu dano reparado em razão de um evento como esse? Afinal de contas, é força maior, mas deveria ter sido previsto antes. Qual a sua opinião como brilhante advogado que você é? Eu entendo que sim, Capês. Justificar dizendo que era imprevisível, né? Caso fortuito ou força maior, é uma vergonha, porque a concessionária tem que entregar um serviço de qualidade e tem a previsão disso acontecer e, tecnicamente, tem até como impedir que, se a rede cair, você não tenha o aparelho eletrônico ali queimado. Então, a responsabilidade há. O problema é que você acha que essa população vai ficar judicializando essas questões. Inclusive, eu acompanhando essa história do apagão, da Enel, eu defendo até uma ação coletiva. Você muito bem presidiu o PROCON. Uhum. O PROCON pode ser também um dos líderes desse movimento para entrar com uma ação coletiva para realmente representar todos esses consumidores afetados. Não precisa nem ter o dano direto de um eletrônico ser prejudicado ali e queimar. Só você ficar esse tempo sem energia elétrica já gera a responsabilidade de indenizar. Por quê? Porque 3 dias, 5 dias, 1 semana para voltar, você vê que tem negligência na atividade da empresa, que deveria restabelecer o mais rápido possível, e pela falta de mão de obra, pelos caminhões estacionados, pela falta de interesse, muitas vezes, a gente vê que não funciona. Mas também não é por isso, criticando a Enel, que eu vou defender o que defende, com todo respeito, nosso amigo aqui, o Guilherme. Eu prefiro muito mais ter uma entrega, por exemplo, do Mercado Livre do que pelo correio. Eu prefiro muito mais que a empresa privada assuma iniciativas que ela entrega o resultado desde que tenha fiscalização. Então, nós temos a prefeitura precisando aterrar os fios, nós temos a própria Enel tendo que melhorar aí essa prevenção, a resposta ao incidente, temos o governo federal
com a própria agência reguladora também tendo que fazer um papel. Temos os órgãos de defesa do consumidor. Então, esses órgãos hoje precisam se mobilizar, esquecer de política e defender o consumidor que está sendo prejudicado, que está sem energia elétrica, que está sentindo na pele a negligência desses agentes envolvidos. Então, eu entendo sim, Capês, esperando que isso se reprise com menos severidade, porque falar que não vai acontecer de novo é uma ilusão, mas que a gente aprenda com esses erros para sempre melhorar, levando, e aí só com relação ao Guilherme, empresas privadas sérias. A gente não pode simplesmente falar toda empresa privada tem interesse em lucro e vai entregar um péssimo serviço. Isso também está equivocado. Tem muita empresa privada que assume uma concessão, uma concessionária, basta ver nossas estradas. Nossas estradas são de excelente qualidade, exemplo para o mundo inteiro, e são concessionárias que funcionam muito bem. Até porque, você bem colocou, basta colocar as cláusulas no contrato de concessão. O concessionário não vai fazer nada além do que tiver no contrato. Então, faça um contrato bem amarradinho, cobrando maiores investimentos. Mas, Priscila, Silveira, como o Guilherme Mendes foi citado reiteradamente aqui, acho que pelo debate democrático, ele deveria ter oportunidade de se manifestar, né? Porque senão ele fica tomando pau aqui de 20 minutos e fala só um pouquinho. Guilherme, eu penso o seguinte, eu gostaria que você contestasse esse meu raciocínio. Eu estou levantando a bola para você cortar. Cortar, boa. Quando você privatiza uma estrada, concede a exploração de uma estrada, uma rodovia, quem usa a estrada paga, porque ele paga o pedágio. Quem não usa, não paga. Quando você estatiza a gestão de uma rodovia, todos pagam, quem usa e quem não usa, por meio da cobrança de tributos. Essa é a ideia da privatização, ou seja, o produto ele é servido ao público e quem usar desse serviço paga o preço público, não é taxa, é o preço público pela prestação do serviço. Agora, estatizando, o que acontece? Você tem um serviço inchado, que aí vira cabide de emprego, os políticos começam a pressionar para fazer indicações políticas, é dinheiro público, porque não é dinheiro de quem está fazendo a gestão, a corrupção, a tentação da corrupção é muito maior, e normalmente o que é público não funciona, né? Aquela frase do Milton Friedman, né? Se o poder público administrasse o deserto do Saara, em 5 anos faltaria areia. Então, eu quero ouvir a sua opinião, novamente, refletindo sobre isso. Eu sei que é uma visão da esquerda, essa visão estatizante, que os serviços essenciais, o preço fica mais baixo, mas não tem milagre, não tem almoço grátis, parafraseando Milton Friedman de novo. Eu quero ouvir você e quero que você destrua esses meus argumentos. Capês, quem foi que fez o metrô de São Paulo ser um dos mais reconhecidos no mundo pela qualidade do seu serviço, pela agilidade das suas linhas? Não foi iniciativa privada, foi uma empresa pública, o metrô de São Paulo. Quem foi que construiu todas as estradas nesse país? Não foi nenhuma concessionária, foi o Estado brasileiro. Aliás, se vocês conseguirem citar aqui um trecho de 1 quilômetro que uma concessionária construiu, vamos pegar só aqui no estado de São Paulo, de qualquer rodovia aqui no interior, a gente encerra a conversa. O que acontece é que o Estado entra, o Estado paga, o Estado constrói e depois concede para eles cobrarem pedágio. É muito fácil entregar um serviço de qualidade quando você cobra muito caro por ele. Algumas estradas de São Paulo tiveram o pedágio mais caro do mundo. Eu não estou falando em comparação ao que era estatal e depois passou a ser privado. Eu estou comparando privado com privado. O pedágio mais caro do mundo. E o trecho aqui de São Paulo a Santos, em que você paga quase R$40 por pedágio, o valor do quilômetro rodado continua sendo um dos mais caros do mundo. Entregar bons serviços cobrando os olhos da cara é fácil. O difícil é você manter a estrada, como era na época estatal, em que muitas delas sequer pedágio tinha. A rodovia Dutra, você ia de São Paulo ao Rio de Janeiro sem pagar nada por esse pedágio. E aí você diz assim, não é correto, porque só quem não usa a estrada paga. Aí eu pergunto, no eixo Rio-São Paulo, existe alguém que compre um pão francês ou uma garrafa d'água que necessariamente, indiretamente, não tenha utilizado a rodovia Dutra? Não existe. Agora, hoje, o que acontece? Se cobra um pedágio caro e o valor do pedágio vai para a sua água que você compra na sua casa, vai para o seu pão francês. Isso é uma ficção, é só uma transferência indireta. Você que, em tese, não usa a rodovia, que está se gabando, eu não uso, eu não tenho que pagar. Não, você continua pagando, só que você paga indiretamente, que era o que acontecia antigamente. Você não pagava porque não usava, porque o Estado bancava a manutenção da estrada, muitas delas de forma muito ruim. A mesma coisa, se a gente for citar aqui, veja os exemplos aqui em São Paulo. Qual é a linha de trem que dá mais problema? É a linha laranja
que foi concedida. Amarela, né? Amarela, perdão. Você pega agora a Via Mobilidade, né? Essa empresa, Via Mobilidade. Você pega agora a Enel, você pega o serviço funerário, pega o que você quiser. Você tem que pegar o que você quiser. Cita o exemplo de qual foi a grande melhora na qualidade do serviço, na universalidade e, sobretudo, na tarifa, em que alguma privatização aqui te entregou algo melhor. O metrô de São Paulo continua sendo referência. Muito bem. E é um metrô tocado pelo Estado. Muito bem. E vai muito bem, obrigado. Você teve seu tempo, você falou. E, aliás, você é muito inteligente. Tenho que tirar o chapéu para você. Você argumenta muito bem. Você cria uma nuvem de sofismas que nos envolve completamente. Olha lá. Mas eu queria te ouvir, Ricardo Rous. É um argumento lindo. Ele parece que ele segue uma lógica, mas ele quebra quando você começa a fazer conta. É óbvio que um contrato de concessão precisa ter equilíbrio econômico e financeiro. A empresa ela vai investir, obviamente, se ela tiver o lucro, mas o Estado faz o investimento inicial, depois ele entrega a gestão para que ele deixe de fazer investimentos e, através de um contrato com cláusula de concessão, ele fiscalize a correta prestação daquele serviço. Repito, todas as visões estatizantes, a começar ali desde o século passado, quando Stalin quis estatizar toda a produção agrícola da União Soviética e provocou o Holodomor em 1932 com a morte de 11 milhões de ucranianos. Mas eu quero ouvir você, Ricardo Rous, você concorda com esse argumento e depois volta. Eu quero ver a Priscila Silveira e depois eu quero insistir, porque o argumento, eles falam bem demais a esquerda, eu aplaudo, eles são brilhantes. E esqueci de citar um, viu? Por favor. Que está em ruínas, o Pacaembu. Estamos esperando 2 anos de atraso na obra e até agora não vai. Você que é aqui de São Paulo, passa lá na Praça Charles Miller e vê como é que está o êxito da privatização. Sucesso absoluto. Eu acho que... Vamos ver o Ricardo Rous. Vamos ouvir o Ricardo Rous. Guilherme, eu acho que você não se lembra disso aqui, ó, que eu estou pegando o seu próprio telefone. Eu lembro. Celular, as telecomunicações. Você tem um aparelho desse aqui, opa, então tem um bom exemplo. É a mais cara e a pior do mundo. A mais cara e a pior do mundo. Falou o comunista com 2 telefones na mesa aqui, ó. 2 telefones dele. Se você comparar Guilherme, eu vou pedir licença para a gente não falar junto. O rádio, para quem está ouvindo no rádio, fica muito desagradável 2 falarem ao mesmo tempo. Vamos então ouvir o Ricardo Rous. A Priscila Silveira não falou e você fique tranquilo, você terá a sua réplica, a sua tréplica, com certeza. Mas vamos ouvir o Ricardo Rous agora. Nós tivemos grandes exemplos, como é o caso das telecomunicações no Brasil, no governo Fernando Henrique, possibilitou hoje que muitos brasileiros tenham 2, 3 telefones. Isso é apenas um exemplo. Eu não estou aqui só defendendo a pura privatização 100% a qualquer custo. Acho que o Capês colocou boas palavras aqui. Há um jogo importante onde a iniciativa privada pode trabalhar e o governo pode fiscalizar. Tem que ser uma parceria. Inclusive agora a moda, o nome é parceria público-privado. É o que nós temos de melhor hoje na nossa sociedade. É os 2 entes. O Estado sempre estará presente, mesmo que concedendo e fiscalizando para que a execução desse contrato aconteça, que é exatamente o que está faltando agora no caso da Enel. Nós temos uma agência reguladora que tem que estar em cima, entendendo que se o contrato com a Enel não está funcionando, a empresa não está entregando e ela não está, esse contrato precisa ser revisto, tem que ser apertado. E é aí que está o grande questionamento. A gente viu aqui algumas falas e as falas queriam culpar o prefeito Ricardo Nunes. Não é verdade. Eu falei com engenheiros ambientais que foram ver árvores caídas, árvores saudáveis, que foram derrubadas desde a sua raiz pela força dos ventos. E muitas vezes a prefeitura fica vendida que para fazer a poda de árvore, quando os galhos das árvores estão entrelaçados nos fios, depende da Enel que desligue aquela energia elétrica para que então faça a poda das árvores. Então a prefeitura tem pressionado muito, inclusive o prefeito Ricardo Nunes foi a Brasília apresentar, entregou em mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, um projeto de lei que dá mais poder aos municípios para poder participar dessa lógica concessionária que hoje está em Brasília. Então, a prefeitura fica mais uma vez vendida. Nesse caso, por exemplo, quem eu não vi fazendo absolutamente nada é o deputado federal Guilherme Boulos, que é deputado federal, que poderia estar lá na porta da Enel, brigando pelo cidadão de São Paulo e não está fazendo isso.
estão tentando colocar a culpa no prefeito, que não tem, desse caso, não tem culpa. A gente pode melhorar o serviço de poda de árvore, sim, mas o prefeito foi lá e eu conversei com engenheiros que falaram, olha, Ricardo, essa árvore aqui não tinha muito o que fazer, não. A árvore foi derrubada inteiramente pelo vento, não era uma questão de poda de árvore. Então, realmente, nós precisamos apertar a empresa privada Enel para que ela faça aquilo que está no contrato. E quem tem que fazer isso é o governo federal, é a ANEEL, é o Ministério de Minas e Energia. Agora, Priscila Silveira, vamos olhar olhando para frente. Não seria o momento de fazermos uma grande união de forças para enterrar definitivamente esses fios que transmitem ali os impulsos elétricos? Porque são 80 bilhões, mas 50 bilhões foram para emendas parlamentares. E não é uma verba que tem que ser só federal. Pode ser uma verba municipal, tripartite municipal, estadual, federal e do novo ente, da nova empresa concessionária que venha com capital. Porque a Enel pagou 5,5 bilhões de reais. Muito pouco para assumir a concessão do serviço de energia elétrica aqui no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, né? Nem todas as cidades, né? Então eu queria ouvir você, Priscila Silveira, que loucura que é uma cidade do porte de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, a maior capital, a maior cidade da América do Sul, não é da América Latina, porque a cidade do México ultrapassou em número populacional. Como pode ser de não ter os fios enterrados até hoje? Doutora Priscila Silveira, que deu um show no Tá na Roda ontem. Obrigada. Capês, eu estava pensando exatamente nisso, vendo os meus colegas discutirem. É culpa do fulano e do Beltrano. Gente, o problema é nosso. Desculpem vocês, né? Eu adoro todos aqui, mas como você disse, a gente tem que olhar para frente. Não adianta eu ficar falando, se. Quem é culpado, o problema é que quando a gente não acha culpado, e não vamos achar porque vai ficar empurrando para X e Y, enquanto isso as pessoas estão sem energia. E veja, olha que curioso. Mas para enterrar o fio é fulano, Beltrano. Acha, então, pessoas da esfera privada. Vocês falavam aqui há pouco que em alguns bairros de São Paulo já há essa possibilidade de fios enterrados, né? Salvo o melhor juízo. Por que a gente não pega isso e se estende? Porque não tem interesse. A grande verdade que a gente observa é que não há interesse. Não há interesse na hora de fazer a política, não há interesse de assumir isso, porque isso não, me parece que não traz voto. Quando não traz voto, parece que é irrelevante. Então, Capês, é importante que a gente veja isso como política pública, porque isso é serviço essencial. Enquanto a gente fica empurrando para o X e para o Y, como a gente está vendo aí, e dá entrevista, e o outro fala que é do governo de 1850, as pessoas estão sem energia, sem alimentos, sem poder se comunicar, sem poder tomar banho, sem todos os serviços que são inerentes à dignidade da pessoa humana. Agora, se enterrar os fios, eu acho curioso, Capês, que em outros países a gente fala tanto, né? Por que não pega isso do país X? Por que não pega isso do país Y? Por que então nós não fazemos como faz os Estados Unidos? Que, além de métodos preventivos, vocês vejam, a gente teve agora o furacão Milton, que teria, né? Ele veio aí com uma categoria grandiosa, que foi caindo, e eles estavam preparados. Tanto é que, claro, teve destruição, mas imagina se os fios estivessem para fora como é no Brasil. Por que a gente não pega isso e coloca dentro da cidade de São Paulo? É um absurdo que uma cidade, uma das maiores ou a maior da América Latina, continue com fios. Outro dia me mandaram uma foto, Capês, que tinha tanto fio que eu não sabia se era o fio, se era o pedaço da árvore. E aqui é importante a gente dizer, só para eu terminar a minha fala, que quando uma árvore quando passa o fio e ela tem uma altura que excede o fio, me parece que realmente quem deve cortar esses fios é a Enel. Por que a Enel? Porque há risco de choque. E as pessoas podem até morrer diante disso. Então, não é qualquer um que pode cortar, não é qualquer um que pode mexer com esses fios. Enquanto isso, a gente vai embarrigando e cada vez ficando pior. Não importa se é Telesp, se é Vivo, se é Sabesp, a gente tem que resolver. Porque quem sofre é o povo, e porque é serviço essencial. E agora vem o ministro, com todo respeito, e diz que vai dar 3 dias para a Enel. 3 dias as pessoas morrem, as pessoas perdem tudo, e depois vai lá na justiça pedir reparação, que é possível, mas aí é tardia, é uma justiça tardia, como a gente está observando. Capês, pois não. Tem uma pesquisa no finalzinho do ano passado, sabe quantos % dos fios estavam enterrados até o finalzinho do ano passado em São Paulo, na cidade? 1%. Então... 1%. Ô, Guilherme Mendes, você acha que em vez de ficarem as autoridades se culpando, parece que estão procurando um culpado? E aí todo mundo assim... A gente vê muito mais as autoridades na defensiva do que numa postura proativa.
Eu pensei que o ministro das Minas e Energia ia falar, vou conversar com o presidente para pegarmos um empréstimo no Banco Mundial, para nos associarmos ao governo do estado e o município para a solução deste problema. Vamos enfrentar de maneira pragmática, vamos bolar uma estratégia para a solução definitiva do problema. Mas não, parece que aqui no Brasil todo mundo empurra com a barriga o problema para frente. As pessoas não querem ser atuantes. E isso é um problema nosso. Eu costumo dizer, Guilherme, que a gente leva 10 anos para fazer o óbvio. E fazemos só no 11º ano e ainda fazemos errado. Eu queria te ouvir realmente, porque eu me lembro de uma frase do premier Leonid Brezhnev, que assumiu em 1964 o comando da União Soviética, até 1982, quando ele morreu. Eu posso sintetizar o meu governo da seguinte maneira: entramos todos no vagão de um trem e ficamos balançando o vagão e olhando para a paisagem para dar a impressão que estamos em movimento. Guilherme Mendes. Capês, sem dúvida, talvez o momento político de nós estarmos aí entre um primeiro e segundo turno fez com que os ânimos se exaltassem mais do que o normal e a narrativa política das responsabilidades ganhasse de fato contornos que não fazem o menor sentido. De verdade, eu não vejo nenhuma possibilidade jurídica do ministro de Minas e Energia fazer algo diferente do que ele fez, até porque o contrato já está assinado, está em vigor e quem é responsável por fiscalizar o contrato é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Não tem nada que o Ministério de Minas e Energia possa fazer. Da mesma forma, concordo com o Rosso, o prefeito Ricardo Nunes tem tentado solucionar, num momento de crise, da forma como é possível. Mas a discussão passa necessariamente pelo enterramento dos fios. Aí a sua proposta, Capês, vai muito bem. Juntar o setor privado, porque existem muitas regiões da cidade que querem ter os seus fios enterrados e encontram dificuldades de ordem técnica, inclusive bancando. Eu citei aqui, estava falando para vocês no intervalo, um exemplo ali que eu vivi de perto. A Sociedade Esportiva Palmeiras, o Allianz Parque, queriam enterrar toda a fiação no entorno do estádio por uma questão de estética, por uma questão de segurança, porque faltar luz num evento como um show seria catastrófico e não conseguiram. Não conseguiram não por falta de dinheiro, que eles iam pagar todos os custos da obra. Não conseguiram por impossibilidade técnica. A prefeitura tinha que falar com as concessionárias de internet, energia, telefonia. É uma coisa muito difícil de se fazer, mas agora é o momento de sentar o governo federal, o governo estadual, a prefeitura, passadas as eleições, acaba essa discussão política e vamos botar fim nessa questão. Passam agora o período de chuvas, 2025, nós temos que sentar dentro da cidade de São Paulo e resolver esse assunto. Todo mundo fala do custo, mas ninguém fala do prejuízo. A gente precisa tentar sentar e fazer um cálculo estimado de quanto esse apagão está custando para as empresas, para as pessoas e para o próprio poder público. Exatamente. E aí a gente vê esse debate para a campanha de São Paulo, para prefeito da cidade de São Paulo, cadeirado, ofensas, fake news, tanta coisa deplorável. Então, vai uma sugestão aí para os candidatos do segundo turno, para os dois, tá? Cobra contribuição de melhoria das áreas mais exploradas pelo comércio, que enterra os fios nessas áreas e com o dinheiro enterra gratuitamente na periferia, onde as pessoas não podem pagar. Faz a continha, para em pé e vamos tentar agir em vez de ficar batendo boca.